Boa noite, graça e paz no nosso Senhor Jesus, amém. Quem está feliz com Jesus, amém, glória a Deus. Jesus também está feliz com você, meu irmão, você está aqui, glória a Deus, né? Amém. Como o pastor Júnior falou, muitas coisas vão acontecer, aleluia, Deus é bom, né? Então a gente quer comemorar com vocês. Quero fazer, estender somente, domingo nós temos somente um culto, então, vai ser o culto das 18, esse horário, nós temos dois cultos, então tem muita gente que vem pela manhã, e tem muitos irmãos que vêm à noite, só vêm à noite, e acabam não se encontrando. É uma oportunidade de você conhecer, talvez, uma pessoa aí que você nunca viu, mas que já é membro também da igreja, mas vem num horário diferente do seu, Então, domingo que vem, o culto somente às 18 horas, aqui com o pastor Tomás, vai ser uma bênção. O pastor Tomás é um profeta, um homem de Deus, já nos abençoou tremendamente, tenho certeza que não vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Bom, esse mês nós estamos falando sobre nosso aniversário, 16 anos de Alcance Piraquara, o tema é para a sua glória. Então, esses 16 anos, Deus, tem nos abençoado, e o que a igreja é algo para glorificar o nosso Senhor Jesus. A igreja é um porta-voz, a igreja é um reflexo, do Senhor Jesus para o mundo. Então, graças a Deus, nós, como igreja, temos tido a oportunidade de ser um instrumento do Senhor para essa cidade, Nós tivemos aí o SDA, foi um tempo muito especial, Nossos irmãos serviram, Foi um tempo maravilhoso, Durante toda a semana nós tivemos envolvido, tivemos a pastora Natália pregando, num dos dias, nossa equipe de louvor, esteve envolvida, nós tivemos momentos, durante a semana ali, juntamente com outros irmãos, e foi um tempo muito especial, irmãos. E a igreja é isso, é a unidade do corpo de Cristo, podendo ser um instrumento para a glória de Deus sobre essa cidade. Bom, eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 32. O tema dessa mensagem hoje é o meu Deus, Deus minúsculo, com D minúsculo, o meu Deus de mentira. Sabe, irmãos, algo que nós precisamos discernir é que o coração humano, ele sempre vai buscar um Deus. Ele sempre vai buscar um Deus para adorar. Esse episódio específico, nós vemos aqui o povo que estava saindo no Egito, estava peregrinando para a terra prometida, terra que Deus prometeu, Deus estava cuidando do povo, Deus estava liberando milagres extraordinários para aquele povo, mas num certo momento, esse povo se voltou para o seu interior, para a sua vontade. Nós vamos ler esse momento específico, lá em Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 10, diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2, Arão respondeu: Tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Verso 4, Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses
que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos. Nosso Deus, te rendemos honra, louvor, rendemos toda a nossa adoração. Entramos nesse lugar aqui, Senhor, para um propósito. Entramos aqui para cultuar o Senhor. Entramos aqui, Senhor, para dar o nosso melhor, a nossa adoração, Senhor. Por isso, Espírito Santo, leva-nos a esse lugar de compreensão, leva-nos a esse lugar de adoração, tira todas as questões da nossa mente que tentam nos atrapalhar, Senhor. Ó Deus, tira todas as preocupações desse mundo e leva-nos a uma mente na sua busca, Senhor. Que nós possamos entrar nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus, e se você crê, diga amém, eu creio. Esse povo, então, disse a Moisés, né, faça-nos, a Arão, faça-nos um Deus que vá diante de nós. Quando a gente olha para esse relato, a gente percebe que o coração humano, ele sempre busca um Deus para guiá-lo. Você pode observar isso, né, nas mais longínquas civilizações, né, tribos. Você vai perceber que naquele lugar sempre vai ter alguém buscando um Deus, um ser superior, porque esse é o coração humano. Quando a gente olha para esse relato, nós percebemos algo. O povo estava com Deus, o povo estava experimentando os livramentos de Deus, estava experimentando a mão de Deus, mas o porta-voz de Deus, que era Moisés, num certo momento se ausentou. Ele subiu ao monte para orar, para estar com o Senhor, ficou lá durante 40 dias, e nesse período, né, o povo esqueceu de Deus e buscou um novo Deus. Sabe, irmãos, a gente olha para esse relato e a gente pensa, puxa, nós nunca vamos ser assim. Eu nunca vou fazer um bezerro de ouro. Eu nunca, né, vou adorar uma outra entidade aí das milhares que a gente conhece. Eu nunca vou fazer isso. Mas, quando a gente olha para esse texto, nós percebemos algumas lições. A primeira é que aquele povo buscou algo que eles tinham conhecimento. Aliás, né, o bezerro, o boi, ou, né, como chama-se, ele era um dos deuses do Egito, né, que era o deus da fertilidade, da agricultura. Então, aquele povo estava buscando algo que eles já conheciam, que era visível. E se a gente não cuidar, irmãos, nós podemos cair nesse mesmo erro de colocar algo que nós conhecemos no lugar de Deus. Uma idolatria, né, com cara de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né, que é esse perigo, né, essa realidade perigosa da nossa vida espiritual, que não é negar a Deus, mas recriar Deus à nossa vontade. Recriar um Deus que faz aquilo que queremos, recriar um Deus que somente nos avaliza a viver a vida que estamos vivendo. E esse é o problema, irmãos, porque Deus não é criado, Deus é criador. O homem é criado, o homem foi criado. E quando a gente tenta inverter, né, essa ordem, né, nós corremos nesse risco e entramos nessa idolatria no qual o povo viveu. E eu quero falar algo para os irmãos, né, que
primeiro ponto aqui é que nós não rejeitamos Deus, nós o editamos conforme o que queremos. Nós pegamos aquilo que é bom, nós, pegamos as promessas. Quantos aqui já pegaram aquelas caixinhas de versículos bíblicos, né? Só tem bênção lá, não é verdade? Só tem coisa boa lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar sobre verdes pastos. Olha, a promessa de Deus, e todo dia a gente tirava um daqueles. Eu sei porque eu já fiz isso, irmão, Mas você nunca viu uma caixinha de exortação, você nunca viu uma caixinha, de repreensão de Deus, porque Deus repreende, Deus exorta, Por que isso? Porque o homem, ele busca aquilo que lhe dá prazer. E ter um Deus que te corrige não é muitas vezes prazeroso, irmãos, apesar de ser o correto, de ser o certo. Então, nós temos essa condição de criar deuses para satisfazer as nossas vontades, como esse povo nesse momento. E eu quero falar sobre isso, porque quando a gente olha para esse texto, você percebe que isso abriu o leque para que acontecesse de novo. Esse episódio aconteceu no Êxodo, o povo saindo do Egito, o povo estava marchando, andando, caminhando, após ser liberto do Egito. Muitos anos depois, cerca de 300, 400 anos, houve-se um mesmo episódio. A palavra de Deus fala em 1 Reis, que Jeroboão, o reino de Israel, acontece uma ruptura, divide-se Israel, as 10 tribos formam-se o reino de Israel, e Judá e Benjamim formam a tribo o reino de Judá. Nesse período, o neto de Davi, Roboão, ele, por uma questão, de um coração duro, eu falei sobre isso semana passada, onde ele não deu voz aos anciões, ele preferiu escutar as suas amizades erradas, e por escutar suas amizades erradas, ele jogou um jugo grande demais para o povo se revoltou, e houve a ruptura do reino do norte e reino do sul. No reino do sul, Roboão continuou reinando, mas no reino do norte, assumiu esse homem chamado Jeroboão, nome bom para você dar para o seu filho, irmão, quando ele nascer, Jeroboão. E lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, Deus dá uma promessa a Jeroboão. Lembrando, irmãos, não era o plano, o propósito de Deus para que o reino se dividisse. Deus não queria isso. Mas, depois que aconteceu, então Deus fala a Jeroboão e diz o seguinte, não está no slide ali, mas eu quero que você acompanhe. 1 Reis 11, 38, diz assim: se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Então Deus estava falando a Jeroboão. Jeroboão não era alguém da linhagem de Davi, mas receberia da bênção, ficaria, com Israel, seria um rei, e Deus daria Israel a esse homem. Mas ele pediu: ande nos meus caminhos. O que aconteceu depois disso? Um capítulo depois, Jeroboão já fez besteira. Ele pegou e fundiu e fez 2 bezerros de ouro. E colocou esses 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, cidades no qual ele governava. E ele fez isso porque ele não queria que o seu povo saísse das suas terras e fosse adorar a Deus em Jerusalém, porque Jerusalém era território de Judá. Então, ele fez a mesma coisa que Arão fez, muitos anos antes.
O que aconteceu com Jeroboão? Andou muito mal. Aliás, irmãos, se você olhar todos os juízos de Deus sobre os reis que foram depois de Jeroboão, Deus sempre vai lembrar do pecado de Jeroboão. Ele vai dizer em várias vezes: você andou no pecado de Jeroboão. Isso torna-se, uma frase batida, falada várias vezes no livro de Reis, por conta da idolatria de um homem que tinha tudo para se dar bem, tinha tudo para fazer um bom reinado, tinha tudo para estabelecer o seu nome, como alguém que caminhou com Deus, mas pela sua idolatria, de criar bezerros de ouro, de criar deuses, ele foi conhecido como alguém muito ruim. E essa maldição que ele trouxe sobre o reino de Israel se perdurou até que Israel fosse invadida pelos assírios. 200 anos depois. E 200 anos depois, todos os reis que se levantaram em Israel fizeram algumas obras boas, mas nenhum deles derrubou os altares que Jeroboão havia colocado. A ponto, de que naquele lugar não houve arrependimento, houve eliminação da nação. Deus, tirou a mão, e ali Israel foi invadida pelos assírios, e foi tenebroso, foi uma desgraça o que houve por causa de um homem que decidiu, colocar deuses no lugar de Deus, deuses de mentira. Por que eu estou contando isso, irmãos? Talvez você vá falar: puxa, mas eu não sou alguém que mexe com ferro, que funde ferro, Se o Francis estivesse aqui, ele ia falar, que o Francis mexe com essas coisas, mas eu não é para mim isso. Mas quando a gente olha para o texto, irmãos, você percebe que tirar Deus do lugar central do nosso coração e colocar outras coisas é um perigo muito sério. Tirar Deus do nosso coração para colocar deuses fake, falso, deuses de mentira, vai trazer desgraça, morte. Voltando para o Êxodo, Moisés então desce, ele reúne os levitas e mais de 3.000 homens são mortos por conta dessa adoração. Deus ainda lança uma praga sobre o povo, certamente houve mais desgraça, mais morte, mas sabe, por uma decisão errada, irmão, uma idolatria. Talvez nós estamos vivendo não a plenitude de Deus para as nossas vidas, porque nós tiramos Deus do nosso coração, porque nós formamos bezerros de ouro no nosso coração, tiramos a verdade, tiramos o Deus verdadeiro, o Deus pleno, real, para colocar deuses de mentira que satisfazem as nossas vontades. E esse é um grande problema. E esse é o primeiro ponto. Na verdade, o primeiro já eu vou falar. E o primeiro é que a construção do Deus de mentira sempre vai começar com uma troca. Quando Moisés sobe e passa os 40 dias falando com Deus, a primeira coisa que acontece, se você ler o texto diz que o povo viu que Moisés demorava para descer. O povo ansioso, irmão. E esse é um problema nosso. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus, o time de Deus. Nós queremos tudo para agora. Nós não esperamos uma resposta de Deus. Nós não conseguimos esperar uma direção. Nós não conseguimos, nós queremos tudo para agora. E o texto diz que esse povo então clama a Arão, porque Moisés demorava. E ele diz a Arão: levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós.
Nós queremos deuses que nos guiem. Nós queremos deuses que nos levem para onde nós queremos. Então o povo, o Arão disse: então faz o seguinte, tirem o ouro que vocês têm. Tirem as argolas dos suas orelhas, dos brincos, tirem os seus ouros, tragam para mim, para que eu construa, para que eu faça esse Deus que vocês desejam. Só que o texto vai falar, irmãos, vai nos lembrar que esse ouro, essas joias e riquezas, o próprio Deus tinha dado àquele povo, antes de sair do Egito. O próprio Deus tinha falado, tinha dado, como um presente ao povo na saída do Egito. E se você olhar 3 capítulos depois do livro de Êxodo, você vai ver que Deus pede esse ouro para uma oferta, para a construção do tabernáculo. Então, esse ouro, esse presente, esse tesouro, que o povo usou para construir o bezerro de ouro, ele tinha uma função, a construção do tabernáculo. Sabe, e muitas vezes, irmão, nós pegamos aquilo que Deus nos deu, pegamos, as bênçãos de Deus, os milagres, as intervenções que Deus nos deu, e fazemos bezerros de ouro para nós. Quer um exemplo? Eu falei pela manhã isso. O irmão, ora a Deus e pede a Deus um carro, porque tem as suas funções. Hoje o carro não é um lazer, o carro é um instrumento de trabalho, essencial. E ora a Deus, e acontece, e Deus o abençoa. Mas agora esse carro torna-se um bezerro de ouro sobre a vida desse homem. Ele já não vem mais para o culto, ele quer passear, Falei isso pela manhã também. Às vezes Deus te abençoa, com uma casa na praia. Quem quer uma casa na praia aqui? Amém? Amém. Deus te abençoa com uma casa na praia. Algo maravilhoso, Mas daí você não vai mais para o culto. Daí você não congrega mais. Daí você esquece de Deus. Porque você quer curtir sua vida. Um bezerro de ouro se formou, com uma bênção que Deus te deu. E isso muitas outras coisas, irmão. Inclusive a própria liberdade que Cristo conquistou sobre a sua vida, irmão. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós muitas vezes usamos a nossa liberdade conquistada na cruz do Calvário, onde Deus sangrou, e fazemos um bezerro de ouro disso que Deus fez nas nossas vidas. Então, essa troca faz-nos, criarmos deuses de mentira. E sabe, o Deus da mentira, irmãos, o Deus de mentira, ele sempre vai se parecer conosco. Ele sempre vai nos conhecer. Sempre vai avalizar as nossas mazelas, vontades, emoções, desejos, carnalidade. O Deus de mentira que criamos para nós sempre vai olhar para você quando você sai do trilho e vai falar: tá tudo bem, você nasceu para ser feliz. Não é verdade? Quantos já não ouviram isso, de pessoas do mundo? Não, você tem que ser feliz. Não, seu casamento não está legal. Não, seja feliz, procure outra. O Deus de mentira sempre avaliza, porque Ele se parece conosco. Porque Ele é igual. Porque nós criamos deuses que têm as mesmas vontades, que nos entende, ou que achamos que nos entende. Nós preferimos um Deus domesticado a um Deus santo. Nós preferimos um Deus, que diga: pode fazer, pode usurpar, pode roubar. Você está passando fome, pode pegar do teu patrão, ele nem liga. Não é verdade?
avaliza os nossos erros, nunca nos corrige, irmão. Se você não é corrigido por Deus, você não está seguindo o Deus verdadeiro. Você está seguindo algo que foi criado por você para te satisfazer. Se o seu Deus nunca discorda de você, talvez seja você mesmo. Se você nunca é repreendido numa atitude, irmão, e a gente erra diariamente, falha, pensa coisas erradas, né? Faz coisas erradas. Se você não é corrigido por Deus, exortado pelo Senhor, você criou uma cópia, né, de algo que somente serve para te satisfazer o seu ego. E eu vou falar sobre isso. Então, a construção do Deus de mentira sempre começa com uma troca. A gente pega um bem, algo que Deus nos deu, e entrega para que se crie um bezerro de ouro. E nós adoramos esse bezerro. E nós esquecemos do Deus verdadeiro. E focamos nesse bezerro de ouro. Não é isso que Deus deseja. Amém? Você está entendendo? Segundo ponto é que o Deus que eu controlo não é o Deus que me transforma. Esse povo, eles queriam uma presença sem um processo. Sabe? Eu quero fogo, chamanaias, mas não quero passar pelo processo. Não quero me submeter. Não quero ter que prestar conta das minhas decisões, atitudes. Não quero, né? Não quero me arrepender. Eles queriam presença sem processo. Queriam manifestação sem rendição. Não queriam se render. Sabe, talvez a gente esteja fazendo, puxa, eu não sou assim, pastor. Mas olhe para mim. Eu digo, até comentei hoje com um irmão falando sobre isso. Eu louvo a Deus porque eu presto conta da minha vida para o meu pastor. E não é um controle, irmãos. Sabe por que isso é bom? Porque isso me fez crescer. Porque isso é um processo de Deus. A Bíblia fala, confessai-vos uns aos outros para serem o quê? Curados. Tem pessoa que vive uma vida enferma, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque não confessa, porque não abre, porque prefere criar um Deus fake do que se submeter ao Deus verdadeiro. Esse povo, eles não falaram assim, vamos abandonar Deus. Se você ler o texto, eles não falam isso. Eles disseram, vamos fazer um Deus que possamos todos controlá-lo. Imagem de um bezerro, um boi, controlável. O livro de Romanos fala sobre isso. Vamos ler depois. Mas um Deus controlável, um Deus que se submetia à vontade deles. Não é esse o Deus verdadeiro, irmãos. Deus de mentira. Eles queriam um falso Deus para andar na frente deles, mas que não os transformasse no caminho. Só abre o caminho para nós, como um boi, como um cavalo, como um bicho. O resto a gente faz. Só alguém que nos carregue, que nos tire, né? Que nos tire o cansaço, mas que não nos doutrine. Sabe quantas vezes a gente não trata Deus dessa forma? Eu só quero Deus para curar as minhas feridas. Eu só quero Deus para colocar, né, um bálsamo sobre mim. Mas eu não quero compromisso com Deus. Mas eu não quero caminhar com Deus. Eu não quero me submeter. Eu não quero, né, prestar conta. Eu não quero ser discipulado. Eu só quero, né, um Deus no qual eu venho num domingo,
ali choro um pouquinho, ergo os meus braços, me sinto bem, extasiado, vou para casa e continuo minha vida. Um Deus falso, irmão. Um Deus que não é verdadeiro. E isso torna-se um ciclo, porque esse êxtase até te faz bem num domingo. Você vem, você é tocado, né? A glória de Deus vem. Mas na segunda-feira, irmãos, que é onde a coisa começa, onde nós se submetemos ao senhorio. Jesus é Senhor das nossas vidas. Senhor do termo grego Kyrios, amo, dono. Mas nós não se submetemos, nós só queremos a parte boa, mas nunca se submeter. E sabe, irmãos, o Deus que eu crio na minha vida, para que eu possa controlá-lo, Ele nunca vai ter o poder para me transformar, nunca vai me mudar. A gente olha crentes 30, 40, 50 anos na igreja, mas nunca mudou. Continua com as mesmas práticas, continua dos mesmos trejeitos do mundo. Aliás, torna-se pior, porque torna-se um especialista, né, em caminhar nos dois mundos. Já viu gente assim? Gente que é especialista a caminhar nos dois lados. Ele se fala como crente, ele se veste como crente, mas as suas atitudes não são como crentes. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, o Deus verdadeiro foi destronado, e no lugar, no trono do seu coração, ali há um Deus falso, que Ele criou, que não há transformação, que não transforma. Irmão, deixa eu falar algo para nós. Você precisa, você e eu, né? Eu me enquadro nisso. Nós precisamos olhar para o nosso passado e falar: puxa, eu avancei. Antes eu mentia, antes eu era um beberrão, um drogado, antes eu fazia coisas erradas, antes eu era, né, via pornografia. Puxa, hoje eu não faço mais isso. Estou em constante transformação. E a gente precisa olhar para esse ponto, irmãos. Agora, quando a gente olha para o nosso passado e nos olhamos para o nosso presente e não houve mudança nenhuma, certamente o Deus que eu estou servindo não é o Deus verdadeiro. O Deus de verdade, irmão, nosso Senhor Jesus, Ele cura, Ele transforma. Você crê nisso? Transforma as nossas vidas. O Deus de mentira, irmão, Ele exige menos. Não há compromisso com Deus de mentira, sabe? Não há compromisso. Ele é de mentira mesmo, então não há compromisso nenhum. Mas sabe, mas Ele cobra caro. Cobra caro. Talvez você hoje não está vivendo dano nenhum, mas um dia, irmãos, chegará a conta. Sabe, o temor que há no meu coração é que um dia eu chegarei diante de Deus, e eu prestarei conta da minha vida, da minha família, das ovelhas, né, que o Senhor confiou na minha mão para pastorear. Temor, irmãos. Da mesma forma é sobre sua vida. Você um dia chegará diante de Deus e prestará conta daquilo que Deus confiou sobre você. Como isso não causa um temor no nosso coração? Por isso, viva o processo, irmão. Não abra mão. Sujeite-se ao processo de Deus sobre a sua vida, porque o Deus de verdade, Ele transforma. Amém? Você crê nisso? O Deus então de mentira é, na verdade, o meu ego. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25, carta de Paulo aos Romanos, vai dizer assim: porque tendo conhecimento de Deus, perceba, conhecimento de Deus, não era, né, não está falando de gente que nunca conheceu a Deus, mas o texto fala,
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Verso 25 diz assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Sabe, quando a gente olha para esse texto, você percebe que a idolatria, a criação de um Deus fake, não começou com esculturas. Não foram esculturas. Começou no coração. E quando a gente olha tanto para o episódio de Êxodo, ou ali depois, de 1 Reis, você percebe que a grande questão ali é o ego do ser humano. E o Deus de mentira que muitas vezes nós criamos no nosso coração tem um nome: sou eu. O Deus que nós criamos, o Deus que você cria é você. É você. A gente tem o costume de jogar, nas costas do diabo. Mas sabe, irmãos, grande parte dos nossos problemas é nosso ego, é nosso orgulho, é a nossa incapacidade de se render a Deus, a nossa incapacidade de se relacionar no corpo de Cristo, sujeitar-se aos processos, a nossa incapacidade, de ver Deus em outros. Sabe quantas pessoas nós conhecemos, que sempre há razão neles e desprezo nos outros, que nunca estão errados, que Deus só fala com eles. Na verdade, isso mostra o ego inflamado, um Deus de mentira que foi criado no seu coração. E o Deus da mentira, irmãos, ele cobra caro. Nós muitas vezes criamos Deus que nunca confronta os nossos pecados. Está tudo bem, filho, você fez errado, está tudo bem, vida que segue, mas nunca nos confronta uma mudança. Nós criamos deuses que sempre justificam as nossas decisões. Está tudo bem você bater na sua esposa, meu Deus, Está tudo bem você roubar o seu patrão, está tudo bem. Nunca confronta as nossas decisões, justifica, pelo contrário. Nós criamos deuses que nunca exigem de nós arrependimento, irmão. Arrependimento é a primazia de todo cristão. Aliás, Jesus começou o seu ministério falando sobre arrependimento. E hoje nós falamos muito pouco de arrependimento. Lugares, Por quê? Porque não traz like. Porque arrependimento é quebrar o ser humano, é quebrar o nosso ego, o nosso orgulho. Nós só entraremos no reino dos céus, irmãos, se nos arrependermos. Não há outra forma. Deus exige de nós arrependimento verdadeiro. Nós criamos deuses que sempre validam a nossa dor, mas nunca cura a nossa raiz. Nossa raiz. A raiz contaminada, muitas vezes contaminada com os desejos da carne, com as amarguras da vida, irmão. Raízes contaminadas, amarguradas, águas amargas, irmão.
Nós procuramos deuses que somente nos tratam paliativamente. Sabe o que é tratamento paliativo? É só para tirar a dor, mas não cura. Não tem poder para curar. Deuses falsos. Deus nos trouxe aqui hoje, nesse lugar, para se mostrar para nós como Deus verdadeiro. Amém? Você crê nisso? Deus verdadeiro. Aliás, o verdadeiro Deus te confronta, irmão, porque te ama. Como um pai que corrige seu filho porque o ama, assim Deus faz conosco. Deus não nos confronta. Deus não nos corrige porque Ele é sádico. Não. Deus nos confronta, nos corrige, nos alinha, porque Ele nos ama verdadeiramente. Eu já contei essa história para você aqui. Você iria num médico que só de olhar para você fala, não, está tudo bem, você está ótimo, mas você está sofrendo, está com dor lá. E ele olha para você, não, queridinho de Jesus, você está bem. Eu tenho um médico, né? É a nossa casa lá, o médico cuida da gente, da nossa família, cuidou da minha mãe, cuidou, né? Enfim. Ele fala real, irmão. Ele bate mesmo. Por quê? Ele quer trazer cura, quer alinhar. E essa é a verdade, irmão. Às vezes a gente procura lugares, né? Procura, né, saídas só para trazer um êxtase à nossa alma. Sabe, o que vai transformar e trazer cura para a sua alma é o Evangelho de Cristo, é a verdade do Evangelho sobre você. O que vai trazer cura para a sua alma abatida é arrependimento das suas obras, é voltar-se ao caminho do Senhor Jesus, é entrar nesse lugar de obediência pleno, total. Não há outro jeito, irmão. Fora disso é somente maquiagem. Não é somente maquiagem. Quando Jesus, né, os fariseus confrontaram aquela mulher adúltera, você percebe que eles iriam apedrejar, e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Mas o que Jesus fala? Olha, então atire, primeiro que, né, tiver pecado, atire a primeira pedra. Então eles saíram, foram deixando aquela mulher. Aquela mulher olha para Jesus, né? Jesus pergunta para ela, é Deus que te condenava? E Jesus então diz para ela, eu também não te condeno. E Jesus tinha primazia para condenar aquela mulher, porque ele era sem pecado. Jesus podia meter a pedra na cabeça dela, mas não fez isso. Misericórdia, não é verdade? Mas o que Jesus fala para aquela mulher? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus trouxe misericórdia, mas a misericórdia que Jesus trouxe para aquela mulher também veio com uma, né, incumbência sobre ela. Não peques mais. O Evangelho é isso, é misericórdia sobre nós. O Evangelho é a misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? O termo mais, assim, que exemplifica bem a misericórdia é: Deus está com a espada sobre a nossa garganta todos os dias, e pela sua misericórdia Ele decide não cortá-la. Porque o termo misericórdia era isso. Era quando, né, o imperador romano aplicava, né, a misericórdia no momento de uma luta entre gladiadores. Eles tinham oportunidade, né, o imperador tinha oportunidade de trazer misericórdia ou não. Deus faz isso conosco todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Ela se renovou sobre a sua vida.
O mesmo Deus que falou para aquela mulher adúltera: eu também não te condeno. É esse Deus que está aqui hoje falando sobre a sua vida. Eu não te condeno. O escrito de dívida que havia sobre você, sobre mim, na cruz do Calvário foi rasgado. Não há mais dívida, irmão. Só que o Senhor fala: vá e não peques mais. Amém? O Deus de mentira me impede de experimentar a glória real. Quando eu reduzo Deus no tamanho da minha compreensão, eu perco acesso ao sobrenatural de Deus. O Deus que nós criamos, os deuses que criamos no nosso coração, nos impede de experimentar a glória real de Deus. Nos limitam. Deus quer derramar da sua glória sobre a sua vida, irmão. Há um sobrenatural de Deus, a cura, a intervenção do Senhor, a relacionamento. Por que muitas pessoas não experimentam isso? Porque talvez criaram deuses falsos no seu coração. E estão alimentando esses deuses, ao invés de dar honra, glória, louvor ao Deus verdadeiro. E daí reclamam que a vida não dá certo. Reclamam que as coisas não acontecem. Reclamam que Deus não se manifesta. E sabe, sempre joga a culpa para os outros. Não, mas é a palavra aqui da igreja, mas é o pastor. Não, mas é a célula. Mas nunca é a pessoa, irmão. Nunca é ela culpada, porque não busca Deus, porque não ora, porque não jejua, porque não lê a palavra. Sabe, essa mentalidade adâmica de sempre jogar para o outro. Ó, foi a mulher que me deste. Ó, foi a cobra. Ó, foi isso, foi o diabo. Mas quando a gente para e fala assim: não, Senhor, sou eu o problema. Sou eu que estou errado. Sou eu que preciso me arrepender, destronar, arrancar do meu coração esses deuses falsos que eu criei para me proteger, para me satisfazer, para avalizar a minha vida errada. Irmão, nós temos condição de experimentar a glória de Deus todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias Deus quer se revelar. Mas isso não vai acontecer se no altar do meu coração estiver um Deus fake, falso, mentiroso. A glória de Deus não se manifesta onde Ele é controlado, irmão. Ela se manifesta onde Ele é entronizado. Nós convidamos o Senhor: Senhor, entra no nosso coração, transforma, muda, cantamos, né, tira as coisas do lugar, né, essa casa é sua. Nós falamos: Senhor, toma o controle do nosso coração. Mas se isso for somente da boca para fora, irmão, nunca vai haver mudança. Se eu somente falar isso, mas continuar fechado ao agir de Deus, irmão, nunca vai haver mudança. Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para se mostrar como um Deus verdadeiro sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Né? Então nós precisamos destruir o Deus de mentira. E como eu faço isso? Isso exige 3 coisas. Primeiro, um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro das nossas obras. Como os reis faziam, quando um rei, né, que amava o Senhor, ele subia, né, no trono ali de Israel ou de Judá. Israel muito menos, muito pouco, mas de Judá principalmente, ele derrubava os altares que o seu pai havia construído. Ele clamava, ele falava, né, por arrependimento. Havia um arrependimento puro, santo.
Ontem nós estávamos no SDA e o pastor Andrés falou sobre isso, sobre Jonas, quando ele foi pregar em Nínive. Irmão, a cidade inteira se arrependeu. Arrependimento real, irmão. Então, Deus então tira da sua mão do juízo que haveria de haver sobre Nínive, porque uma cidade inteira se arrepende. Irmão, quem dirá nós? Primeira coisa é arrependimento verdadeiro. Segundo, fome por quem Deus realmente é. Deus não é uma sensação, irmão. Sabe, a maioria dos meus dias eu leio a palavra, oro a Deus e não tenho nenhuma sensação diferente. Não quer dizer que Deus não está lá, não está, né, no meu momento devocional. Mas a gente só se move por sensações. Curta os dias ordinários, os dias comuns. Comece a olhar com os olhos da fé, irmão. Deus se revela de muitas formas. Uma fome por quem Deus realmente é. A minha pergunta é: você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem praticado o jejum? Não, pastor, o jejum é muito ruim. É lógico que é ruim. Ficar sem comer é ruim. Agora, o jejum não é para satisfazer o meu ego. O jejum é para me sujeitar à presença de Deus. Eu glorifico a Deus através do meu jejum. Essa é a verdade sobre jejum, irmão. Tem gente que nunca fez jejum, que nunca jejuou. E aliás, alguns outros dizem que fazem jejum de televisão. Misericórdia, irmão. Jejum de internet, isso não é jejum. Jejum é matar sua carne. Jejum é você falar: não, eu me sacrifico para que a glória de Deus seja revelada sobre a minha vida. Eu me sacrifico. E terceiro, coragem para abandonar as versões confortáveis. Você nunca vai crescer, irmão, se você não sair da sua zona de conforto. Você nunca vai avançar, isso em todas as áreas da sua vida. Você nunca vai crescer ministerialmente, profissionalmente, emocionalmente, financeiramente, familiarmente, se você não sair da sua zona de conforto. E com Deus, espiritualmente, é a mesma coisa. Nós queremos mais de Deus, mas nós nunca damos um passo a mais. Nós nunca se entregamos. Nós nunca buscamos. É sempre a mesma coisa. Como é que nós queremos os mesmos os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Não acontece. Coragem, irmão, para abandonar as versões confortáveis. Destrua os deuses de mentira do seu coração. Prostre-se ao Deus verdadeiro. Arrependa-se. Arrependimento, irmão. Deus não divide espaço com versões falsas dele. Não há. Nós precisamos destronar os deuses que colocamos no nosso coração. E esse Deus pode ser qualquer coisa. Pode ser um trabalho, uma carreira, pode ser uma emoção, pode ser um rancor na alma. Sabe? Rancoroso. Pode ser falta de perdão, irmão. Pode ser uma pessoa. Pode ser um bem. Pode ser a riqueza, o dinheiro. Enfim, o ser humano é especialista em criar deuses. Deuses que competem no nosso coração com o Deus verdadeiro. E para concluir, eu queria já chamar o Ministério de Louvor. Deus não divide espaço com versões falsas. Quando a gente olha para aquele bezerro, criado,
Ele era previsível, manipulável e confortável. Ele foi criado segundo a vontade do seu Criador ali. Podia ser criado com chifre, sem chifre, com uma perna, com uma pata, sem uma pata. Enfim, manipulável. Talvez o Deus falso, você acha que você manipula ele, mas na verdade, ele te manipula. E um manipula o outro. Porque esse Deus falso está te impedindo de receber aquilo que Deus tem. E essa é a estratégia de Satanás. Esses dias, conversando com o irmão, ele falou: olha, antigamente havia manifestação, né? Quantos aqui lembram disso? Né? O cão se manifestava e, enfim, dava aquela bagunça. Agora parece que não acontece, né? Não sabe por quê, irmão? Porque Satanás mudou a sua forma de agir. Para que se mostrar? É muito mais fácil ele manipular nas entrelinhas, nos fazendo adorar deuses falsos, deuses que não são verdadeiros, porque a gente acha que está fazendo certo, mas não está. O que eu aprendo nessa passagem do Êxodo, quando o Senhor fala a última frase a Moisés, ele diz assim: deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Deus do Êxodo e o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Com Satanás nós lutamos, repreendemos, mandamos embora. E contra Deus, o que fazemos? Eu queria que você ficasse de pé, entendendo, irmão, eu e você não fomos chamados para controlar Deus. Nós somos chamados para se render a Ele. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao seu chamado. Quando a gente olha para essa passagem, você vai perceber algo. O texto diz: Moisés subiu ao monte para orar. Arão ficou responsável pelo povo, era o seu irmão. O povo clama: faça-se deuses que vão adiante de nós. Arão responde o povo: cria-se o bezerro. E aqui fica uma lição, irmãos, uma lição para nós. O povo clamou para Arão, e Arão deveria ter tido uma outra atitude. Arão deveria ter tido uma outra atitude. Mas Arão se rendeu aos desejos do povo, porque dá mais like, não é verdade? É mais fácil. É porque arrumar confusão, não é verdade? Cuide com quem você empresta os seus ouvidos. Cuide, porque a atitude de Arão como responsável trouxe morte para o arraial de Israel. Mais de 3.000 homens foram mortos. Cuide com a internet, porque o povo pede, e vai encontrar sempre pessoas dispostas a fazer o que o povo pede. Criar deuses falsos. E talvez você esteja adorando deuses falsos, porque você emprestou seus ouvidos para falsos homens de Deus. Cuide. Sabe o que a gente enxerga nesse momento também? É que nós vemos o Deus na velha aliança sendo misericordioso. O mesmo Arão que construiu um bezerro de ouro foi poupado por Deus.
que Moisés orou por ele. Moisés intercedeu por ele e pelo povo. Aliás, irmão, Moisés é um exemplo clássico de um homem de Deus. Suas falhas, erros, mas por 2 vezes Moisés, orou, clamou por aqueles que o perseguiam. Arão, por essa questão errada, não foi necessariamente uma perseguição, mas foi algo errado. E outro momento em que Miriam e o seu irmão Arão novamente, falaram mal dele pelas costas. E Moisés intercedeu por ela, porque Deus derramou lepra sobre aquela mulher. Então, nós vemos em Moisés um modelo, de algo misericordioso. Mas o que eu quero falar sobre isso, irmão? Que nós precisamos destronar os bezerros de ouro do nosso coração. Moisés não está demorando. Deus não demora sobre a sua vida. Há um tempo certo para todas as coisas. Creia nas promessas de Deus. Vai ser ministrada uma canção. Eu queria que você fizesse uma oração. Uma oração de arrependimento. Você consegue fazer isso? Não é sobre o seu vizinho, não é sobre a sua casa, não é sobre a sua família, irmão. Você vai orar sobre a sua vida, se arrependendo. E Deus vai talvez trazer ao seu coração deuses que você e eu formamos no nosso coração. Vamos fazer isso. Se você quiser se ajoelhar, quiser ficar de pé, mas ore a Deus. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Eu sou todo teu.
majestade. Rendemos-nos aos processos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Molda-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Transforma-nos, quebra-nos, Senhor, como vaso na mão do oleiro. Eu oro no nome de Jesus. Que nenhum de nós possa abortar os processos de Deus. Nenhum de nós possa criar subterfúgios, deuses falsos, para satisfazer as nossas vontades. Não, Senhor. Nós queremos ser achados pelo Senhor, retos, íntegros, ao propósito. Senhor, nós queremos olhar para os seus olhos, Senhor, e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Faça em nós o que o Senhor quiser. Eu oro no nome de Jesus aqui. Eu oro no nome de Jesus, que deuses falsos sejam quebrados, que altares do nosso coração sejam destruídos. Eu oro no nome de Jesus aqui, que haja repulsa, Senhor, oh Deus, ao nosso ego, às práticas do nosso coração, aos nossos pecados conscientes e inconscientes. Eu oro no nome de Jesus, oh Deus, que aquilo que tentamos esconder, o Senhor nos traga a luz, Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, que possamos nos arrepender, Senhor, das nossas obras, voltarmos, Senhor, ao processo, voltarmos, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem sobre cada um aqui. Deus, eu oro no nome de Jesus, que toda artimanha do inferno, que todo sofisma da mente, que todo bloqueio, que toda barreira, Senhor, oh Deus, causada pelo inimigo, Senhor, ou pela nossa alma ferida, caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus, no nome de Deus verdadeiro, no nome daquele que tem sobre si a chave da vida e da morte. Eu oro no nome de Jesus, no nome precioso, no nome que está acima de todo nome. Nós oramos, Senhor, que toda artimanha do inferno, todo plano das trevas, Senhor, sobre cada um de nós aqui caia por terra, que as escamas dos nossos olhos sejam caídas agora, que nós possamos ver, contemplar, presenciar, Senhor, da sua glória. No nome de Jesus, no nome de Jesus, traz libertação, Senhor. Traz libertação, Senhor. Traz libertação. Aleluia. 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 Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. A ti, Jesus, seja honra, louvor, seja a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, Jesus.
Johnny Game, Senhor, todos os outros deuses, todos os outros amores que não te adoram, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Aleluia, aleluia, glórias a ti, Jesus. Aleluia, seja exaltado, Senhor, a todo sempre, a todo sempre. Aleluia, amém. Glória a Deus. Nós oramos que nós possamos atingir esse lugar, plenitude do Senhor, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Queridos, eu queria dar 2 avisos. Primeiro, nós temos cantina ali hoje, né? E assim, nós já estamos se movendo para aquisição dos ar-condicionados nossos. Nós queremos colocar os ar-condicionados aqui na igreja, amém, aleluia, né? E a cantina vai ser, né, para isso, tá? Então todo o valor arrecadado na cantina vai para esse projeto do ar-condicionado, né? Então eu convido os irmãos a investirem também, né? Além de comer um bom lanche, né? Você também vai poder ajudar nisso. E mais uma coisa, irmãos, nós temos ali no hall as camisas do nosso aniversário, tá? Então semana que vem nós temos o culto de aniversário, mas essas camisas são tão bonitas que você pode usar elas, né, para todo tempo, tá? Então, né, se você depois quiser passar ali, né, tirar as informações, pode conversar com o Natanael, questão dos valores, né? Tenho certeza que você vai ficar muito bem vestido e também vai, né, participar do nosso aniversário. Lembrando, irmão, nosso aniversário então é domingo que vem, somente o culto da noite, somente esse culto aqui, tá? Então, às 18 horas, nós vamos reunir, né, ali os 2 horários, né, os das 10 e das 18, está somente à noite aqui. Então, vai estar cheio, vai ser um tempo muito especial. E não falte, não deixe de participar. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Não somos merecedores de nada, não temos nada a te oferecer, mas a sua misericórdia, graça, favor imerecido está sobre nós, Senhor. Nós queremos te agradecer. Pai, que cada um aqui possa ter um encontro real, pleno, verdadeiro, único com o Senhor, Pai. Ó Deus, eu oro que essa palavra possa cair de encontro, Pai, no nosso coração, possa transformar as nossas vidas. Eu proíbo o inimigo de roubar essa semente. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, que todo embaraço das trevas, que todo pensamento, toda seta maligna tentando tirar, tentando atrapalhar aquilo que foi colocado, semeado, que ela agora caia por terra, Senhor. Nós oramos, Pai, sobre esse entendimento sobre cada um. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde e te proteja, em nome de Jesus.